Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, graça e paz. Unidos na fé, pedimos a Deus que abençoe a todos nós e a nós essa semana, nesse dia 11 de dezembro de 2023, nessa segunda-feira da segunda semana do Advento. E o evangelho que a igreja nos traz é tirado de Lucas, capítulo 5, versículos de 17 a 26. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Um dia Jesus estava ensinando. À sua volta estavam sentados fariseus e doutores da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor o levava a curar. Uns homens traziam um paralítico no leito e procuravam fazê-lo entrar para apresentá-lo, mas não achando por onde introduzi-lo, devido à multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o desceram com o leito no meio da assembleia diante de Jesus. Vendo-lhe a fé, ele disse: Homens, teus pecados estão perdoados. Os escribas e fariseus começaram a murmurar, dizendo: Quem é este que assim blasfema? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus respondeu, dizendo: Por que murmurais em vossos corações? O que é mais fácil dizer: Teus pecados estão perdoados, ou dizer: Levanta-te e anda? Pois para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados, disse ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, pega o leito e vai para casa. Imediatamente diante deles ele se levantou, tomou o leito e foi para casa. Louvando a Deus, todos ficaram fora de si, glorificavam a Deus e cheios de temor diziam: Hoje vimos coisas maravilhosas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje vimos coisas maravilhosas e vamos louvar a Deus e agradecer a Deus pelo dom da vida, por essa semana, pelo tempo que nós temos e pelo Natal que se aproxima. O Evangelho de Lucas nos traz o quê? Jesus é alguém que ensina. E ele está numa casa, ele não está na sinagoga. Então o Evangelho começa. Um dia Jesus estava ensinando. E quem estava diante dele? Fariseus e doutores da lei, vindo de todos os lugares. Então esse é o contexto. Viu? Como Jesus já está sendo vigiado pelos fariseus e doutores da lei, de todos os lugares, porque era assim que acontecia. Quando aparecia um mestre dizendo que era o Messias, o Sinédrio mandava gente para investigar se realmente essa pessoa era alguém que estava falando de Deus ou não. Por isso Jesus já é alguém vigiado, viu? E a virtude do Senhor o levava a curar. Então o Evangelho é muito claro. Jesus está ensinando, diante dele está esse pessoal que não crê em Jesus, viu? E ao mesmo tempo Jesus cura. Então voltamos a um Jesus preocupado com a saúde humana. Voltamos a Jesus preocupado com o bem-estar humano, com as boas relações humanas. Voltamos a Jesus que não quer saber da enfermidade e da doença. Por isso Jesus cura. Viu? Os homens que traziam um paralítico no leito e procuravam fazê-lo entrar e apresentá-lo, mas não achando por onde introduzi-lo, subiram e desceram pelo telhado até colocar diante dele. Então esse paralítico que ele não fala, que ele não se manifesta, a gente nem sabe se ele pediu para ser levado, mas esse homem encontrou gente solidária e gente criativa. A solidariedade e a criatividade desses 4 homens fizeram com que esse paralítico fosse colocado na frente de Jesus. Se o paralítico acreditava, não sei, mas os 4 acreditavam porque fizeram todo esse esforço de carregar um leito, de subir numa casa, de descer pelo telhado e colocar esse homem na frente de Jesus. Jesus, ao observar isso, e é muito interessante, pensa Jesus numa sala, passa um pouco, descendo o paralítico do telhado diante dele, viu? E aí subiram no telhado, e entre as telhas desceram o leito no meio da assembleia diante de Jesus. Vendo-lhe a fé, ele disse. É interessante que Jesus viu a fé.
É bonito isso, né? Jesus viu a fé daqueles homens solidários e criativos. E vendo a fé, quer dizer, volto a dizer, será que Jesus vê fé na gente, né? Será que Jesus vê fé na igreja? Está um momento que Jesus no Evangelho desabafa. Quando eu voltar, será que eu vou encontrar fé ainda? E Jesus agora vê a fé. A fé nos gestos dessas pessoas. Eles não falam. Eles têm só atitudes. Eles não pedem nada a Jesus. Eles só têm atitude. Eles só têm um movimento de solidariedade, criatividade. Coloca esse paralítico e Jesus vê fé neles. Vendo a fé, Jesus disse: homens, teus pecados estão perdoados. E por que isso? Porque na mentalidade do homem do Evangelho, da Bíblia, a doença é consequência do pecado. A febre é consequência do pecado. Uma paralisia é consequência do pecado. Uma deformidade no corpo é consequência do pecado. E se isso é consequência do pecado, a primeira coisa é ser perdoado. Quando o pecado é a causa de alguma coisa, a primeira coisa é ser perdoado. Por isso Jesus disse: homens, teus pecados estão perdoados. E é claro que aí vem a outra, né? A reação agora dos escribas e fariseus. No começo nós temos os fariseus e doutores da lei, viu? Estavam lá fariseus e doutores da lei. Agora a reação é dos escribas e fariseus. Começaram a murmurar: quem é este que blasfêmia? Quem é que pode pedir perdoar a não ser Deus? Viu? E vem agora outra coisa. Jesus conhece os pensamentos humanos. Jesus conhece os pensamentos do coração humano. Jesus conhece o ser humano, o bom e o mal, o que presta e o que não presta. O ser humano que está diante dele, ele conhece. Esses homens não estão preocupados com o paralítico, não estão agradecidos pela fé de 4 homens solidários e criativos que fizeram todo o esforço de colocar um paralítico na frente de Jesus. Eles estão preocupados com a doutrina, eles estão preocupados com aquilo que é a regra, a lei e a norma. Quem pode perdoar os pecados senão Deus? E Jesus, quando conhece os pensamentos, Jesus responde: por que murmurais em vossos corações? Há uma regra de São Bento que diz que é proibido murmurar. Por que vocês murmuram nos seus corações? Por que vocês são tão maus? Por que vocês são tão ruins? Por que vocês agem assim? Estamos falando de fariseus e escribas, que eram homens da fé, homens da Bíblia, homens da religião, homens da Sagrada Escritura. Entendeu? E diante da pergunta, Jesus diz mais outra: o que é mais fácil? Teus pecados estão perdoados, ou dizer levanta-te e anda? E aí Jesus se irrita, né? E aí Jesus: para que saibais que o Filho do Homem, que é o Deus humanizado, agora Jesus age como Deus. Há momentos em que Jesus age como ser humano. Quando fala Filho do Homem, é o Deus humanizado, é Deus encarnado. Então, para que saiba que o Filho do Homem é capaz, tem poder na terra de perdoar os pecados, ele diz ao paralítico: eu te digo, levanta-te, pega o teu leito e vai para casa. Imediatamente, diante deles, ele se levantou, tomou o leito e foi para casa, louvando a Deus. Não agradecendo a Jesus, louvando a Deus. É muito interessante que a manifestação de quem é curado é a Deus. O leproso, os 10 leprosos, o samaritano voltou, se prostrou e louvou a Deus. E agora, novamente, esse homem obedece, levanta, pega o seu leito, sai para casa louvando a Deus, agradecendo a Deus, manifestando a sua fé. Viu? Todos ficaram fora de si, glorificavam a Deus e, cheios de temor, diziam: hoje nós vimos coisas maravilhosas. A vida às vezes precisa disso, de gente solidária. A gente precisa ser perdoado, mas a gente tem que sempre tomar cuidado com os fariseus, os escribas e os anciãos que estão perto, que não querem agradecer a cura de Deus, agradecer a bênção de Deus, a graça de Deus. Que Deus nos liberte, que a gente possa ter a coragem de levantar, tomar o nosso leito e seguir em frente, louvando a Deus. Um abraço e até mais.